finalizar nesta noite a carta aos Filipenses. Estamos estudando esta carta desde o primeiro domingo, tá bom? Hoje é o 5º domingo de janeiro, então essa é a 10ª mensagem sobre essa carta. E agora estamos terminando o 2º capítulo. Ainda temos o 3º e o 4º capítulo para avançarmos durante o mês de fevereiro, no máximo ali início de março. Então, vamos finalizar nessa noite, vamos a partir do verso 19 até o 30, e vamos observar exemplos de serviço. Vamos falar sobre Timóteo e também sobre Epafrodito, é um nome não tão costumeiro em nosso meio, mas vamos falar sobre 2 servos do Senhor, que são exemplos de vidas dedicadas a Deus, e são exemplos para nós também. Vamos falar sobre Timóteo e sobre Epafrodito, e vamos visualizar o contexto onde esses irmãos aparecem. Já mencionamos que Paulo está preso, nesta prisão que durou aproximadamente 2 anos, ele escreveu 4 cartas. Essa carta à igreja de Filipos, também a carta à igreja de Colossos, a carta à igreja que se reunia na casa de Filemon e a carta à igreja de Éfeso. Foram 4 igrejas abençoadas, fruto do ministério de Paulo em prisões. Então, mencionamos também em outro domingo, se ele não tivesse sido preso, talvez essas cartas não existissem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo e seus companheiros, Timóteo e Epafrodito, a partir do verso 19, espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém, igreja? Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, através da sua palavra.
através do texto lido, das experiências de Paulo, Timóteo, Epafrodito e dos irmãos da igreja de Filipos. Que o Senhor fale através do seu Santo Espírito ao nosso coração nesta hora. Hoje pela manhã, a professora Fran Farias, ela seguiu no estudo da carta aos Filipenses, abordando sobre a questão da unidade, e a unidade é um tema relevante nesta carta aos Filipenses, desde o domingo passado e domingo retrasado, que é falado sobre unidade aqui nessa igreja, e ela mencionou a unidade através da obediência, que os cristãos devem ter à palavra, também a vida e o testemunho que os cristãos devem também dar da palavra, e ainda a preservação, o guardar da palavra no coração, para que tudo isso funcione. E o exemplo de obediência é o exemplo de Cristo. Nós vimos no último domingo à noite o exemplo de Cristo de obediência, de humildade, de fidelidade, de amor, de entrega, e também sendo ele exaltado por tudo isso que ele fez. Então, ao falar sobre obediência, e estamos avançando nos estudos do Êxodo, já na minha caminhada de leitura da Bíblia deste ano, observando o Êxodo, também Levítico e agora Números, é possível ver, eu estava a meditar naquilo que a professora Fran falou pela manhã, eu estava a meditar esses dias, porque aqui na palavra diz sobre, no verso 14 de Filipenses 2, façam tudo sem murmuração nem contendas. Pode deixar um pouquinho aí, eu quero mexer um pouco mais com esse termo murmuração, porque se você observar na leitura do Êxodo, no estudo do Êxodo que estamos fazendo domingo a domingo, neste primeiro trimestre, é possível ver que murmurar não vale a pena. Murmurar não tem boa solução no final. Murmurar vai trazer para a vida daquele que murmura consequências terríveis. E eu estava lendo essa semana, devido à tamanha murmuração do povo ali no deserto, a palavra do Senhor foi bem enfática: nenhum daqueles que acima dos 18 anos de idade, a ideia era essa, dos que têm maior idade, nenhum daqueles que viram as maravilhas do Senhor, que viram as pragas sendo lançadas sobre o Egito, que viram o mar vermelho sendo aberto, que também viram o alimento cair do céu, tanto as codornizes quanto o maná, que beberam água da rocha, nenhum daqueles que viram tamanhas maravilhas que Deus operou, mas murmurou, nenhum deles adentrou na terra prometida, a não ser Calebe e Josué, que trouxeram um relatório diferente daquele relatório trazido pelos espias. Até mesmo eu fiquei a analisar que Deus usou também essas vidas na sua obra ali no deserto, mas até mesmo Moisés, até mesmo Arão e também Miriam, os 3 irmãos, nenhum deles pisaram na terra prometida. Então, irmãos, a Bíblia mostra de maneira bem clara, Paulo está aqui retomando esse assunto da murmuração, não vale a pena. E sobretudo, Deus conhece o nosso coração. O exemplo é de Cristo, nós vimos no último domingo, não vale a pena o orgulho, a soberba,
a prepotência, mas vale a pena a humildade, o exemplo de Cristo para as nossas vidas. E é interessante observar que podemos visualizar através desses exemplos de serviço cristão, da vida de Timóteo e Epafrodito, podemos observar que tudo aquilo que nós vimos durante este capítulo 2, que menciona sobre olhar para Cristo, nosso exemplo maior, que menciona a importância da humildade, que menciona a importância da fidelidade, também da obediência completa, do amor que se entrega, do serviço altruísta. É interessante observar que parece que toda essa mensagem, ela ganha agora realidade prática nas vidas que são apontadas e mencionadas por Paulo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, Paulo está dizendo, através da vida de Cristo, do exemplo para todos nós, eu quero mostrar para vocês materializado na vida de dois servos do Senhor. E eu quero falar de Timóteo e de Epafrodito. É mais ou menos isso que Paulo está a mencionar para os irmãos da igreja de Filipos. Servos dedicados à obra do reino de Deus. Eles são considerados, tanto Timóteo quanto Epafrodito, mensageiros de Paulo aos filipenses. E vale a pena destacar a figura de Epafrodito, que talvez você não encontre ele em nenhuma outra menção durante o Novo Testamento. Mas ele aparece aqui. E ele, a sua postura, o seu ministério é destacado pelo apóstolo Paulo. Já Timóteo tem muito mais sobre a vida dele durante o Novo Testamento, principalmente a partir de Atos 16, onde Timóteo começa a fazer parte da comitiva missionária paulina. Também recebe 2 cartas, também é mencionado em várias outras cartas. E assim, ao falar de Epafrodito e de Timóteo, nós podemos ver exemplos de servos fiéis, dedicados à obra do Senhor. Mas ao mencionar primeiramente, em especial, Timóteo, é interessante observar, ao analisar, através do texto bíblico, o temperamento de Paulo e o temperamento de Timóteo, é possível ver que eles tinham temperamentos diferentes. Enquanto Paulo era mais explosivo, Timóteo era mais calmo, podemos assim dizer. Mas ambos serviam a Deus. Se formos fazer essa análise em nosso meio, podemos encontrar pessoas nos extremos e também no centro, nesse estilo pessoal de ser. Mas ambos serviam ao Senhor. E ainda mais, um representava o outro. É Timóteo, de espírito mais manso, quem Paulo envia à igreja de Corinto para tratar de problemas naquela igreja. Ele vai em missão da parte de Paulo. Lá ele está representando Paulo. É o mesmo Timóteo que Paulo também envia à igreja de Tessalônica como seu representante, e diz para eles: olha, recebam a ele como vocês estão recebendo a mim. Ele serve comigo na mesma causa, como diz aqui o texto desta noite,
como um pai e um filho, mesmo de espírito diferente na ideia de ser, mas ambos tendo Cristo em suas vidas, e isso fazia toda a diferença. É Timóteo, inclusive, que também tem um relacionamento que Paulo agora pretende enviar à igreja de Filipos, e diz: olha, vocês vão receber a ele como se estivessem recebendo a mim, agora saibam, em breve eu também quero estar com vocês, em breve eu também quero ir até vocês, deixa eu tentar resolver minha situação aqui, eu vou ser julgado, espero que eu seja inocentado e livre, e em breve eu vou até vocês também. O que é que eu observo em tudo isso, desta relação deles? Eu observo discipulado. Tem um livro um pouquinho antigo, da década de 80, lá na biblioteca do seminário tem, talvez você encontre ele em PDF em algum lugar. O livro se chama O Discipulado de Timóteo. Não estou lembrado o nome do autor, mas o autor, ele trabalha bem o temperamento de ambos, mas ele mostra que apesar de temperamentos diferentes, Deus usou tanto Paulo quanto Timóteo na sua obra. E é tratado sobre a relação que eles tinham, sobre a caminhada juntos na causa do Evangelho. E assim nós podemos observar, antes de irmos ao texto, o que é que os comentaristas bíblicos falam sobre essa passagem, sobre essa abordagem da relação de Paulo, querendo enviar para Filipos, tanto Timóteo quanto Epafrodito. E o comentarista da Bíblia de Estudo Brasileira, ele vai dizer assim: Paulo procurava ensinar, tanto nas cartas que escreveu às igrejas, quanto através de suas atitudes, e ele estava mostrando que as pessoas são importantes. Eu vou só repetir essa parte final, porque é necessário. As pessoas são importantes, as pessoas são especiais para Deus. E ele continua: Timóteo deveria ser visto pela igreja de Filipos como alguém profunda e comprovadamente interessado nos demais cristãos. Epafrodito deveria ser visto como alguém, como o texto vai mencionar, que se sacrificou por seus irmãos. E ele completa: Paulo reconhece o trabalho de seus companheiros e pede aos filipenses que tenham tanto a Timóteo quanto a Epafrodito em alta estima. Inclusive sobre Epafrodito, ele diz que homens como este devem ser honrados para a glória de Deus, irmãos. Amém, igreja? O comentarista do Novo Testamento, comentário bíblico, outro comentário sobre essa passagem, ele vai dizer ainda assim: Paulo enviou 2 de seus companheiros de ministério para ministrar aos irmãos de Filipos. Os 2, Timóteo e Epafrodito, eram um exemplo de humildade, de unidade e do serviço sacrificial. Esses homens poderiam servir como lições práticas do ensino de Paulo, epístolas vivas a serem lidas pelos filipenses. É profundo, né? Lições práticas do ensino. Paulo está falando sobre o exemplo de Cristo. Paulo está falando sobre postura de humildade. Paulo está falando sobre mesmo sentimento.
Paulo está falando sobre fé comum. Paulo está falando sobre obediência. Também sobre testemunho do Evangelho. Sobre guardar a palavra no coração. E agora ele diz, olha aqui, igreja, 2 exemplos práticos de tudo isso que eu estou falando. São cartas vivas. Onde é que Paulo fala sobre cartas vivas? Alguém lembra? Lá a igreja de Corinto. Paulo vai falar, vocês são cartas vivas. Se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo 2, por ali, deixa eu só observar aqui. Fica mais fácil. Eu acho que é 2 Coríntios, mas deixa aqui que a Bíblia que está marcada, ela ajuda a identificar. 2 Coríntios, então, vamos lá. Isso, capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, irmãos? Aqui temos cartas vivas, Paulo dizendo, olhem para a vida de Timóteo, olhem para a vida de Epafrodito, imitem a postura deles. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos. Agora, observando também a nossa condição, hoje, como igreja, vale também a pena, irmãos, e aqui eu volto a repetir, para a glória do nosso Deus, vale a pena destacar a importância de pessoas, de servos e servas do Senhor, que servem ao Senhor neste tempo, na igreja do Senhor, no ministério. Vale a pena destacar de servos e servas fiéis, que continuam a se doar sem reservas a cada dia. E talvez dizer, como Paulo falou, observem a postura dessas vidas, como andam com Deus. Que sejamos todos nós exemplos de vida ao lado de Cristo. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo é o exemplo a ser imitado. Vamos assim dizer, sejamos, igreja, imitadores de Débora, que está ali servindo no Ministério de Comunicação, como Débora imita a Cristo. Sejamos, igreja, imitadores ali de Cleiton, que está ali atrás, servindo ao Senhor, como Cleiton imita a Jesus Cristo. Ali também de Esaú, na sonoplastia. Imitemos também a entrega, a humildade, o serviço de Esaú, porque ele imita a Cristo, irmãos. A mensagem de hoje é essa, é isso que Paulo está falando à igreja de Filipos. Imitem Timóteo, imitem a Epafrodito, eles imitam a Jesus. E Paulo vai descrever o que aqueles irmãos faziam. É isso que a gente vai ver em maiores detalhes no texto. Vamos extrair ensinamentos para mim e para você nesta noite, através da carta. Interessante ver dos versos 19 a 22, Paulo está falando sobre Timóteo. Primeiro, olha, igreja, eu vou enviar Timóteo o mais breve possível. Olha o objetivo, por que ele está enviando Timóteo? Ele está preso. Timóteo é um parceiro dele de ministério. Mas tanto Paulo quanto Timóteo servem a obra do reino de Deus. E ele diz,
eu vou enviar Timóteo até vocês, para que eu receba também notícias de vocês, e eu seja alegrado. Está ali o texto dizendo, o mais breve possível, para que eu seja animado também, porque Timóteo vai estar entre vocês, vai ter conhecimento de como vocês têm vivido e batalhado a fé evangélica na cidade de Filipos, e ele vai me trazer notícia. E ele continua falando sobre Timóteo, até o verso 22. Ele vai dizer, a ninguém tenho de igual sentimento. Olha o termo sentimento, como ele é forte no capítulo 2. O sentimento é de quem? O sentimento de Cristo. Está lá no verso 5, no capítulo 2. Que sinceramente vai aí cuidar dos vossos interesses. Ele vai abençoar a igreja. Agora, Paulo faz aqui um destaque. Existem pessoas, no verso 21, que buscam o seu próprio interesse. Essas pessoas são egoístas. Essas pessoas são individualistas. E Paulo está dizendo, Timóteo busca o interesse de Cristo. É Ele que está indo até vocês, igreja, para cuidar de vocês também nesse tempo. E o verso 22 descreve Timóteo de maneira mais profunda. Vocês conhecem o caráter dele é provado. Ele serviu comigo lado a lado na obra do Evangelho, como um filho ao Pai. É profundo o texto, quando menciona o tipo de relação de discipulado, de paternidade espiritual, de filiação espiritual, de multiplicação espiritual. Então Paulo pretende enviar Timóteo para poder ajudar a igreja de Filipos, para trazer ânimo tanto à igreja, como também ao próprio Paulo, porque ele receberia notícias. Ele vai até lá como alguém, de certa forma, que é chamado de um animador, não animador de circo, tá bom, irmãos? Mas alguém que traz ânimo, que traz alegria, encorajamento. E o nome de Timóteo pode nos ajudar, porque o nome na Bíblia, a gente sabe que tem um significado importante. E eu li esses dias também que quando a gente observa a mudança de nomes na Bíblia, Abrão para Abraão, Saraí para Sara, Jacó para Israel, e assim por diante, a mudança de nomes na Bíblia também tem um forte significado. Mas Timóteo significa aquele que honra a Deus. Timóteo significa aquele que honra a Deus. Aquele que é enviado para ajudar a igreja, para trazer ânimo. Paulo quer receber notícias da igreja, quer também ser animado pelas notícias. O mesmo sentimento, como eu falei, o sentimento de Cristo. Agora, vale a pena também a comparação, irmãos, quando ele fala que outros buscam o seu próprio interesse, podemos ver aqui um sentimento distorcido. Enquanto que Timóteo é mencionado tendo o sentimento de Cristo, outros que buscam o seu próprio interesse, que são individualistas, apresentam um sentimento suspeito, podemos assim dizer, que precisam ser reavaliados. E aqui vale um aspas, irmãos. Cuidado com os nossos sentimentos. Cuidado, porque o coração, ele pode falhar. O coração pode falhar em suas proposições, em suas escolhas. O coração, como diz em outra passagem, ele pode ser enganoso. É por isso que o nosso coração deve estar cativo aos pés de Jesus.
e que os nossos sentimentos sejam avaliados com o sentimento dele. Aquela oração do Salmo 139 deveria ser feita por todos nós, todos os dias. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Veja se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e guia-me pelos caminhos eternos. Deus nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Então, como o coração é enganoso, vale a pena orar com essa postura. Senhor, analisa o meu coração, analisa os meus sentimentos. Veja se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho de santidade, pelo caminho do perdão, pelo caminho que conduz à vida. Amém, irmãos? Seja esta a nossa oração. Timóteo é alguém precioso na obra do Senhor. Inclusive deu provas, é o que o verso 22 mostra. Ele teve o caráter provado. Serviu, serve no ministério, servirá e é alguém encontrado fiel. Chegamos aos versos 23 e 24, que diz: está falando de Timóteo ainda, com efeito, é quem eu espero enviar até vocês. Tão logo eu tenha visto a minha condição, a minha situação, e eu estou persuadido no Senhor, eu estou esperançoso no Senhor, que eu mesmo em breve, eu vou ser liberto, e eu vou até vocês. É isso que ele está dizendo. Desta maneira, é mais ou menos assim. Desta maneira, eu espero enviar Timóteo. Ele vai em missão, mas eu vou analisar minha condição de preso. Mas eu sei que Deus me livrará, e eu vou até vocês também. É essa a ideia que Paulo está falando. Quando chegamos nos versos 25 a 28, agora Paulo pretende enviar outra pessoa. Ele pretende enviar agora Epafrodito. Mas vamos só analisar aqui a história de Epafrodito, porque Epafrodito não era alguém que já estava com Paulo na prisão. Timóteo sim. Timóteo estava lá acompanhando ele naquela casa onde ele estava preso, mas Epafrodito não estava lá. Vamos entender aqui o texto. Quem enviou Epafrodito para ajudar Paulo foi a igreja de Filipos. Não era uma via de mão única, era uma via de mão dupla. Paulo abençoava e era abençoado também. A vida cristã deve ser sempre uma via aberta de mão dupla. Devemos ser abençoadores e, de certa forma, com naturalidade, nós também seremos abençoados por Deus. Claro que eu não abençoo esperando ser abençoado pelo irmão em troca. Jesus não fez dessa forma. Ele seguiu abençoando. Mas ele também foi abençoado. Então, sejamos bênção nas mãos do Senhor. Epafrodito, a igreja de Filipos, levantou, vamos assim dizer, mantimentos, ajuda, apoio, e enviou Epafrodito em missão. Epafrodito, viaje da cidade de Filipos até a cidade de Roma, onde Paulo está preso. E ele foi até lá, levando suprimento para atender às necessidades de Paulo. Sendo que vai contar aí a história dos versículos, que quando Epafrodito chegou lá, ele além de se doar à causa do evangelho, ali em Roma, ele adoeceu. E aqui vai mostrar que a condição que ele ficou, ela não foi uma condição simples. Ele ficou a ponto de morrer. Como ele havia melhorado, Paulo decide: Epafrodito, volta logo primeiro, vai lá ajudar a igreja. Porque eu sei que você indo, você vai ajudar a igreja e eu vou ficar mais tranquilo aqui.
É isso que Paulo está dizendo. Porque ele vai falar que poderia acontecer tristeza sobre tristeza. E agora temos um paradoxo. Mas, pastor, você está falando desde o primeiro domingo que é a carta da alegria. Como é que agora o tema mudou, e o tema mudou de maneira brusca? É como se os ventos estavam indo na direção aqui à direita, e de maneira brusca os ventos mudaram e agora foi para a esquerda. É parecido aqui com o tempo, né, em São Luís, né? Tem hora que está aquele abafado, muito abafado, e de repente vem aquela chuva. Acho que foi ontem, né? Estava até correndo um ventinho frio, né? Foi ontem ou foi sexta-feira? Estava um ventinho estranho, né, aqui na cidade. Um ventinho frio correndo. Então, agora, estamos falando sobre alegria, e agora mudou para a tristeza? Vamos tentar entender o que estava acontecendo, que fica mais fácil observar este paradoxo aqui da história. Porque toda hora a gente vê o termo alegria sendo mencionado, o termo alegria sendo reforçado, mas a tristeza também existe. Tem um filme que eu recomendo, é um desenho animado, vale a pena tentar analisar e entender, deixa eu lembrar aqui o nome, né? É um filme que tem os sentimentos de uma garotinha. Divertidamente, onde tem dentro da sua mente os seus sentimentos, e parece que é uma confusão. Tanto tem a tristeza, como tem a alegria, a raiva, que mais? O medo, é isso? Então tem vários, a família também, não é isso? Tem as pontes, não é isso, que ligam, mas vai mostrar ali naquele filme a importância de todos os sentimentos, inclusive o equilíbrio que deve existir entre os sentimentos. E ainda mostra até a importância da própria tristeza na história que eu estou mencionando. Jesus ficou triste ali no Getsemane? Sim ou não? Ficou triste? Ficou, é ser humano. Mas estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Ficou alegre? Ficou também, não é isso? Foi até o fim. Olha a importância do equilíbrio em relação aos sentimentos, e que os nossos sentimentos sejam cativos a Jesus Cristo. Mas vamos falar sobre o personagem, né? Vamos falar sobre Epafrodito, porque antes de enviar Timóteo, ou antes mesmo de Paulo ser solto e ir até Filipos, Paulo decide enviar Epafrodito de volta. Epafrodito veio em missão de ajuda e apoio a Paulo. Eu julguei, todavia, necessário mandar primeiro Epafrodito, meu irmão. Olha a descrição de Epafrodito. Meu irmão, também cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Para Paulo, Epafrodito foi chamado de irmão, foi chamado de cooperador e companheiro de lutas. Para a igreja de Filipos, Epafrodito também era tudo isso, mas Paulo descreve dizendo que ele era um mensageiro da igreja. Era alguém enviado em auxílio para atender às necessidades de Paulo, que estava na prisão. E como Epafrodito diz no verso 26, tinha saudade dos irmãos da igreja, também os irmãos da igreja estavam preocupados, diz lá no verso 26, porque Epafrodito adoeceu. Pode colocar o verso 26, Débora? Como vocês estão preocupados? Porque ele adoeceu.
estão angustiados, olha o termo. Eu vou enviar ele de volta. Porque Paulo vai descrever a doença de Epafrodito no verso 27. Não vai dizer realmente o que era, né? Com efeito, adoeceu mortalmente. Não sei como está na sua Bíblia esse termo, mas não foi algo simples. E graças a Deus que, por mais que essa confusão aí desse tempo, de alguma forma, está atingindo as pessoas já vacinadas, e de maneira aparentemente mais leve, em outra época sem vacina, e de maneira mais firme, o tal do vírus, a gente já viu muita tristeza, né? Esses últimos 2 anos. Que possamos ver mais alegrias, né? Menos tristeza e mais alegrias. Mas a nossa alegria é Cristo. A nossa alegria, irmãos, é morarmos no céu eternamente com Jesus. É a esperança da vida eterna. Lá não há tristeza, lá não há dor, lá não há sofrimento. Lá reina a paz de Deus e a alegria do Senhor para sempre. Epafrodito veio em missão, mas esteve bem enfermo. Vai dizer em outra versão, esse mortalmente, à beira da morte. Mas agora estava melhor. Paulo vai descrever que Deus teve compaixão de Epafrodito. Não apenas de Epafrodito, Deus teve compaixão de Paulo também, que tinha ele em grande amizade e irmandade na fé. Deus teve compaixão da igreja de Filipos também, porque tinham ele como pessoa também admirável, como um servo atuante na igreja. E Epafrodito teve sua saúde restaurada. Deus teve, diz o verso 27, Deus se compadeceu dele, Deus teve compaixão dele, e não somente dele, mas de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. É nessa condição que a palavra tristeza aparece, irmãos, na história. Eu não sei como está o seu coração, e tudo o que você passou em detalhes nos últimos 2 anos, que vai completar 2 anos que estamos vivenciando essa avalanche, vai completar agora em março, daqui a mais um mês. Eu não sei em que ponto você também esteve com seus sentimentos, se chegou até estar numa condição como essa, tristeza sobre tristeza. Mas olhando para trás e analisando o momento presente, Deus é o Deus de toda consolação, é o Deus de todo o renovo, é o Deus de ânimo, é o Deus, sobretudo, de alegria. A tristeza pode até acontecer, até numa condição dessa extrema. E a tristeza deve ser também respeitada. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Isso é igreja, isto é relacionamento. Assim devemos seguir cuidando uns dos outros. Mas a tristeza também vemos na Bíblia, ela se transforma em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e independe das circunstâncias. Então, podemos ver esse contraste nos versos 27 e 28, sobre a tristeza e a alegria, porque no verso 28, Paulo já está falando de alegria. Por isso, eu me apresso em mandar Epafrodito novamente até vocês, para que vocês, vendo-o novamente, é isso que o texto está dizendo, vocês se alegrem, e eu tenha menos tristeza. Diminuiu a tristeza, antes era tristeza sobre tristeza, agora eu vou ter menos tristeza, porque Epafrodito chegou até vocês. É isso que Paulo está falando. Epafrodito é um cooperador, é um provedor
na obra do Evangelho. Que Deus também nos abençoe como igreja e que sejamos cooperadores, que sejamos provedores, que sejamos descritos como Epafrodito, aquele que trabalha lado a lado, meu irmão, minha irmã, cooperador, companheiro de lutas, mensageiros, auxiliares para atender às necessidades da obra de Deus. Tudo isso é visto na vida de Epafrodito e deve ser visto também pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Assim deve acontecer para a glória de Deus. E o texto conclui nos versos 29 e 30, recebam ele no Senhor com toda alegria, honrem pessoas como ele, sempre, honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, ele chegou-se perto da morte e se dispôs a dar sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Foi alguém que realmente passou ali perto do vale da sombra da morte, mas servindo em todo o tempo ao Senhor e à sua obra. Servos e servas como Epafrodito, são servos e servas que se doam em amor, são servos e servas que são fiéis e que trabalham sem reservas na obra do Senhor. Estes devem ser honrados, diz a palavra. São pessoas que são portadores de alegria. Deus colocou no meu coração esta análise. Epafrodito era alguém que portava a alegria. Onde ele chegava, o ambiente era abençoado. Ele era então um portador da alegria. Porque quando ele chega lá, o coração daqueles irmãos é alegrado. O coração de Paulo diminui a tristeza, pelo menos. Ele era alguém que portava alegria, porque a presença dele trazia paz também ao ambiente. Que a nossa presença, irmãos, nos relacionamentos uns com os outros, também possa trazer sempre alegria, possa trazer sempre paz ao ambiente, assim como a vida de Epafrodito. Em seu serviço cristão, foi alguém que se doou ao extremo, passando inclusive por risco de morte pela causa de Cristo. Foi alguém que esteve sempre pronto a suprir as necessidades dos santos. Que assim possamos olhar para a vida destes servos fiéis, para a vida de Timóteo, para a vida de Epafrodito, possamos imitar a postura deles, também neste tempo, nos dedicando mais e mais à obra do Senhor, agindo sempre com amor e com fidelidade. Eu concluo dizendo, usando um verbo na sua análise, de certa forma como um imperativo bíblico: imitai a Jesus Cristo. Eu e você imitemos a Jesus Cristo, porque é a ordem bíblica. Assim deve ser. Este é o ensinamento do 2º capítulo de Filipenses. Imitemos a Jesus em todas as coisas. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra nos nossos corações. Amém?